Informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O Cruzeiro treinando nesta terça na Toca, fechando a preparação para o compromisso diante do Palestino. Preparativos para o clássico de domingo com o Atlético, venda de ingressos que segue. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O time sub-20 do Cruzeiro segue hoje para o Rio Grande do Sul, porque amanhã, quarta, o Cruzeiro enfrenta o Juventude, tentando a reabilitação no Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí, um desafio para o time do técnico Luciano Dias. E por que eu estou dando ênfase a esse assunto? É que essa viagem vai marcar aí quem pode ser aproveitado contra o Palestino e quem não será aproveitado diante do Palestino. Aliás, é uma tendência de que o Cruzeiro vá com o elenco que vem ficando à disposição para esse jogo desta quarta-feira às 9h30 da noite. Isso significaria o seguinte: jovens atletas ainda não tendo a oportunidade de iniciar. Muita gente comentou sobre o Bruno Alves, zagueiro, sobre o Cauã Batistella, mas de qualquer forma vamos aguardar como será este último treinamento na Toca e também a questão de quem fica concentrado para o jogo desta quarta. Palestino para cumprir tabela. O foco do Cruzeiro mesmo, domingo, diante da equipe do Atlético Mineiro, com o Mineirão daquele jeito, hein? O Cruzeiro informou mais de 35 mil ingressos vendidos. A venda segue ao longo desta terça-feira, ingresso.cruzeiro.com.br. Torcedor pode comprar porque temos uma certeza: os ingressos irão se esgotar. É Mineirão lotadaço no domingo. E olha que o horário nem é legal, hein? Às 20h30, 8h30 da noite, esse jogo terá transmissão do Prime Video. É o grande clássico aqui de Minas Gerais. Vamos aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas a tendência é bem óbvia de, mesmo se ele fizer esse planejamento, os reservas vão jogar diante da equipe do Palestino, o time chileno que acabou vencendo de virada o União Santa Fé e ficou bem próximo da classificação à próxima fase das oitavas de final. Cruzeiro trabalhando normalmente, volante Japa pronto para ser relacionado, não sei ainda se vai ficar como opção no banco neste duelo diante da equipe do Palestino. É aguardar o que fará Leonardo Jardim e quem também ele leva para o banco de reservas. Pois é, né? O Adro falou muito aí sobre amanhã e até uma informação que a gente pode passar aqui. Não deve ter mais nenhum outro aí do Sub-20, viu? Porque o time joga nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul e o pessoal já até viajou, né? Então não vai ter nenhum outro, além desses aí que já estão no profissional, né? O Murilo, o Prates, o Kenji, esses aí com certeza devem ter uma oportunidade, mas a gente estava na expectativa de o Bruno Alves, zagueiro, o próprio Batistella, né, meia, Cauã Batistella, canhotinho, bom de bola, mas esses aí não foram chamados para o treino do profissional. Com certeza deve ser um time todo reserva, né, não faz nenhum sentido também o Leonardo Jardim escalar jogador titular numa quarta, tendo o clássico no domingo, mas essa possibilidade aí de mais atletas do Sub-20 frequentando o time neste compromisso, isso não vai acontecer. É uma informação que a gente pode passar pro ouvinte aqui da 98, CJ. Boa, meu garoto. Agora, e sobre mercado aí, Cruzeiro já se movimentando? Fala pra mim. Então, CJ, a diretoria já trabalhando, né? O Leonardo Jardim, como a gente falou aqui há algum tempo, vai ser aí o responsável, né, por essas indicações, por aprovar, por não aprovar, até em termos também de saída, né? E aí vamos acompanhar como será, mas o Cruzeiro quer já ter reforço para a primeira janela, né? Tem a janela do Super Mundial de Clubes, que é menor, depois tem a maior, que começa em julho. Mas a ideia do Cruzeiro é ter já reforço para inscrever nesta primeira possibilidade, para o cara já começar a treinar, terá todo esse período aí de pausa, né? E quando voltar, para já ter a opção nova, o Leonardo Jardim. Então é para isso que o Cruzeiro trabalha neste momento, ainda
tudo muito em estágio inicial, mas é fato que o time terá a contratação sim, pensando na sequência da temporada. Aí todo mundo já vem falando, né? O Rinestrosa, do Atlético Nacional, é um nome que interessa, mas sem avanço até o momento. Lógico que para a posição tem outros também. O próprio Valentim Gomes, zagueiro, né? Essa conversa aí começou a voltar, mas o Cruzeiro vai se reforçar sim, porque é a ideia do Pedro Lourenço dar bem mais opção para o técnico Leonardo Jardim, dentro do que ele considera o jogador ideal para encaixar nesse estilo de jogo dele. CJ. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa é mais uma das interessadas na contratação de Alan Franco, zagueiro de 28 anos de idade, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. É óbvio que o Cruzeiro não poderá admitir publicamente o interesse, até porque nesse momento seria acusado de assédio pelo São Paulo. Mas é a coisa mais normal do mundo quando o atleta está na última temporada de contrato, que ele seja sondado para que se estabeleça algum tipo de conversa. E a partir do momento em que o contrato dele entra nos 6 meses finais, o jogador possa assinar um pré-contrato para se mudar sem custos para o clube na próxima temporada. E o Cruzeiro não está sozinho nessa. O Palmeiras é outro interessado no argentino de 28 anos de idade, que é, para mim, desde a temporada passada, o zagueiro mais seguro da defesa tricolor. Vive grande fase, especialmente depois da chegada de Luiz Ubeldia. Atleta que havia sido contratado do Atlanta United por R$1,5 milhão, já tem 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. O Matos, CEO do Cruzeiro, é especialista em buscar jogadores em fim de contrato e no caso do Alan Franco, se o acerto for fechado, dá para dizer que o Cruzeiro vai marcar um golaço para janeiro de 2026. E trazendo aí uma informação exclusiva, trazendo a informação de que Alan Franco, Cabidão, Alan Franco, interesse aí no Cruzeiro, zagueiro, do Cruzeiro, né? Bom zagueiro. Zagueiro do São Paulo. 28 anos. Bom jogador. E acho que tá na linha do que o Cruzeiro precisa, CJ. A gente tem que ressaltar aqui que o Cruzeiro errou no mercado com relação à defesa. Contratou o Jonathan Jesus, que na verdade, obviamente, eu não vou falar que é um erro porque não mas ele ainda está amadurecendo para ser titular do Cruzeiro, no caso. O Cruzeiro usa hoje o Fabrício Bruno, que é o incontestável dessa equipe, e tem o Vidalba, mas o Vidalba, e muitas das vezes a gente teve dúvida até mesmo que ele se manteria dentro do Cruzeiro. Então, hoje a dupla de zaga é essa, além de ter vindo o Gamarra, que a gente nem sabe por que veio, né? Então, é importantíssimo o Cruzeiro se reforçar e ficar de olho nos melhores do país, que pra mim é o caso do Alan Franco. É um bom jogador, um jogador que ajudaria bastante. Ele chega e já põe o Vidalba pra sentar? Pois é, cara. Já tá jogando muito, é tudo muito difícil, futebol, cara. como é que as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Hoje você trouxe um zagueiro bom, se ele não for fora de série, é pra gente falar assim, cara, não, esse cara vai ser titular em... Se não for outro Fabrício Bruno, vai sentar, gente. O Vidalba vem jogando muito bem, muito bem. Muito bem. Mas aí você passa a ter uma opção. Claro, sim, de elenco, né? Porque o Cruzeiro hoje tá sem opção. Tem opção, exato. Eu não concordo com isso, Não? Você acha que o Jonathan Jesus é uma ótima opção? É uma boa opção. Mas boa, o Alan Franco também é boa? Não, acho o Alan Franco um zagueiro melhor, porque Aí o Jonathan você vai mais reforçando. pronto e tudo mais, jogador mais rodado e tal, mas o Jonathan é muito jovem ainda e já deu boas mostras, cara. Boas mostras, não acho o Jonathan... Eu não acho esse bagre, eu também não acho, mas não acho que tá pronto e não tá no nível do Alan Franco, eu acho. O problema aqui, gente, Acho é o que tá outro mais pronto zagueiro o Alan reserva. Franco. É o outro zagueiro reserva que é o Gamarra. O Gamarra Esse é o problema. não há confiança mais no Gamarra, né? Sumiu, jogou alguns Sumiu, jogos sumiu. muito mal Mas, e desapareceu, dito surpreendendo isso- um total de 0 pessoas, né? Dito isso, com o Alan Franco chegando, o Leonardo Jardim, em alguns momentos, vai ter dúvida, sim, em quem vai ser o zagueiro Mas isso é titular. E eu pra acho que tem um dezembro e se acontecer. Né? E eu acho que tem um outro ponto de uma possível vinda do Alan Franco que seria vantajosa, que é hoje o Cruzeiro não tem reserva para lateral esquerda, né? Com todo respeito ao Cauã Prats e tudo mais, mas é um garoto ainda que vai precisar de tempo, de amadurecimento. E o Vidalba pode ser uma alternativa como lateral também, né? Qualidade. Foca aqui e vamos falar, já que a gente não tá podendo falar muito de Sula, apesar de ter jogo amanhã do Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro nesse início de Brasileirão. Quarto colocado, 16 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Invicto em casa e melhor mandante do brasileiro.
Esse começo de Série A do Cruzeiro é animador. Igualou a um ano importante da história do clube. Foi o de 2014, o do bicampeonato consecutivo do torneio nacional. Naquela ocasião, o time celeste tinha exatamente o mesmo desempenho nas 8 primeiras rodadas da Série A. A diferença é que em 2014 a Raposa já era líder. Na atual temporada, o Cruzeiro está a 3 pontos do primeiro colocado, o Palmeiras. A fase no Brasileiro é tão boa que o time encerrou um longo jejum de mais de 3 meses sem vencer como visitante em 2025. A última vez foi contra o Itabirito, Independência, pelo Campeonato Estadual. Aliás, a última derrota este ano foi no dia 24 de abril, pro Palestino pela Copa Sul-Americana. Quando cheguei em fevereiro, tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhámos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso, tentámos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não é uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. E se tem uma turma que aprendeu direitinho o que o treinador quer, é a do ataque. O Cruzeiro é o segundo time que mais fez gols na Série A. Foram 13 e perde só pro Flamengo com 17. Eu acho que quando o coletivo trabalha bem, tem empenho dentro de campo, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses jogadores fizeram gol hoje, estiveram muito bem. A missão agora é manter a boa fase. Os 3 próximos jogos pelo Brasileiro não são nada fáceis. Domingo tem o clássico contra o Atlético no Mineirão. Depois encara o Fortaleza fora de casa. E na sequência, o atual líder, o Palmeiras, no Gigante da Pampulha. Para quem sonha alto e quer seguir brigando pela ponta, duelos que podem confirmar a ascensão do Cruzeiro. Entendemos também que a gente tem que ter regularidade. A gente não, por mais que a gente fez um grande jogo hoje, o próximo jogo tem que ter regularidade em seguida. Se a gente quer brigar na parte de cima, hoje nós estamos quarto na tabela do Brasileiro, a gente tem que ter regularidade, tem que ter compromisso, e eu acho que isso, na diversidade, a gente conseguiu evoluir e crescer assim. Não teve uma entrevista do Jardim sequer que ele foi incoerente com aquilo que ele demonstrou dentro de campo e com o seu planejamento. Ele rodou o elenco, ele testou jogadores, ele deu oportunidades, ele viu com quem ele pode contar e entendeu a posição de cada um dentro deste elenco. Voltou a faixa de braçadeira de capitão pro Lucas Silva, que eu sempre falava que merecia oportunidade, deu mais oportunidades pro Caio Jorge e encontrou o time ideal e a forma de jogar. Se vai bater campeão ou não, o nosso desejo é que bata campeão brasileiro, aí, meu amigo, a gente não sabe. Mas o interessante é a simbiose entre torcida e time, a torcida se sentindo representada pelo time do Jardim, e isso já voltou porque o time tá jogando demais. Coerente, gente, é o Francis e o que a Reju... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!